Ô rapaziada, deixa eu te falar, esse vídeo que vai passar agora, primeiramente boa tarde, né? Esse vídeo que vai passar agora é de um react que eu fiz, tá? De algumas informações que o Samir Carvalho vai trazer, tá? Do Corinthians, da situação do Augusto Melo, jogadores que talvez venham no meio do ano, o que você vai vir, se não vai, as negociações, como é que tá, enfim, tudo que tá acontecendo lá dentro do Corinthians. Aí eu cortei no meio o vídeo. E a outra parte do vídeo eu vou exportar agora, né? Depois desse aqui eu vou exportar e vou fazer a segunda parte, porque o vídeo ficou muito grande. E aí o celular começa a esquentar, e eu também, ficar muito grande, vocês não vão nem ter muito tempo para assistir. Mas tem bastante informação boa sobre o Corinthians, sobre os outros times, o Ancelotti na seleção, enfim, o Jorge Jesus que saiu do Al Hilal. Mas não tá nesse vídeo aí. Esse vídeo agora que eu vou passar para vocês é um vídeo de react de informações do Corinthians, lá do Café do Setorista, tá ok? É um react bem rápido. Eu vou tentar falar algumas coisas ali, né? Pautar algumas coisas ali que o Samir vai falar. E aí eu tive que cortar no meio. Aí o próximo vídeo que eu vou fazer, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? As outras informações do Corinthians e tudo mais, tá ok? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos e vai Corinthians. E não esqueça de deixar o like aí, se inscreva no canal, hein, seus maledetos. Vocês não estão se inscrevendo, vocês não estão deixando like. Vocês estão deixando like. Vocês não sabem a dificuldade que é pra gravar as coisas nesse celular aqui. Viu? Seus tanga frouxo. É nóis, pessoal. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. É nóis. Fica com o vídeo aí do react do Samir aí. Que é o que eu fiz do vídeo dele, tá bom? Tamo junto. Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana. Olha eu aqui de novo, vocês pensaram que eu não ia vir, né, fazer mais vídeo? Que eu fiquei 2 dias aí fora, mas tô eu aqui de novo. É eu aí de novo. Trazendo um vídeo pra vocês aí de informações do Timão, tá? Informações aí de alguns outros times aí. E tudo que tá rolando nesse mundo do futebol esses últimos dias aí. Parece que o Jorge Jesus também foi mandado embora, né? Lá do Al Hilal. E a CBF tá entre o Jorge Jesus e o Ancelotti, né? O Ancelotti tá naquela ainda, não sabe se vai ficar no Real Madrid ou se vai vir pra seleção. Eu acho que ele vai ficar no Real Madrid, mas, sinceramente, o pessoal tá atrás dele aí, né? Eu acho, sinceramente, que ele vai ficar no Real Madrid, mas o pessoal tá atrás dele aí. Vamos ver aí, vamos ver. Vou trazer informações para vocês. E trazer essas informações aí do Corinthians aí, né? Que o Samir vai trazer pra gente aí, fazer esse react aqui pra vocês. Antes de mais nada, pessoal, vou deixar uma dica aqui pra vocês. Pra quem gosta de game, tá? Precisa de comprar o seu console, algum acessório, alguma coisa para videogame. E às vezes não tem um lugar de confiança, né? Vai comprar pela internet. Se você está precisando de jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, precisa conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra tudo o que precisa para a sua jogatina, sem complicação e sem dor de cabeça. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça, sem complicação? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas, tá ok? Vou deixar o link deles aí na descrição. Vamos lá pro React lá. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa, né, pra gente falar é que haverá um cercadinho de Augusto Melo. Isso mesmo, tá? Tá aí na tela, né, para vocês, imagens na tela, tá? Do cercadinho, né, da Fiel. Bom dia, vamos ler aqui. Bom dia. Isso chegou para alguns jornalistas, tá? Influenciadores e alguns jornalistas, né? Pelo menos alguns ali que são, né, sérios, né? Isso chegou até a mim. Bom dia, né? Te convido para um papo no Parque São Jorge nesta segunda-feira às 11 da manhã. Estarão presentes o presidente Augusto Melo, os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi e o gerente financeiro Luiz Carlos Sidorf para explanações sobre o balanço. Você vê que são nomes que ninguém nem conhece, né? Toda hora muda os nomes, porque essa é a diretoria que mais teve rotatividade de dirigentes nos cargos. É uma loucura. O papo será explicativo e solicito que não seja gravado. Ué, você convida a imprensa e pede para não gravar? No mínimo estranho. Solicito que confirme sua presença, pois será convidado um grupo pequeno de jornalistas. Portanto, não repasse o convite, em segredo, e só entrará quem estiver na lista. Tá? Confirmação aqui no meu WhatsApp até domingo às 12 horas, por favor. Beijo, muito obrigado. Tá? Aí, enfim, esse convite que alguns jornalistas estão recebendo. Eu tenho o maior orgulho de não receber esse convite,
porque não recebi, não estive, né, naquela sabatina do Duílio no fim do mandato dele. Eu não fui convidado porque não gostava das críticas que eu fazia e também não fui convidado por Augusto Melo. Sinal que a gente tem feito um bom trabalho aqui no canal, né? Todos nós, muito obrigado pelo carinho de vocês. São 20 anos de carreira, sou colunista no UOL, lá só escrevo sobre o Corinthians e tem um canal e um dos canais de maior audiência do YouTube, tá? É uma das maiores, tá entre as 3 com certeza. É audiência de canal de 1 milhão. Os canais que eu concorro tem mais de 1 milhão de inscritos. O engajamento é forte, são 12 mil simultâneos, 14 mil simultâneos numa live, com vídeos acima de 100 mil, com 4 Neoquímicas Arena cheias e um vídeo só meu para assistir, né? Isso daí, por isso que a gente faz, por isso que a gente tem bastante parceiros. Mas enfim, eu não sou convidado, graças a Deus, tá? Até porque não pode gravar, é tudo sigiloso, enfim, graças a Deus não estarei nesse convite. É esquisito, né, rapaziada, as coisas que esse Augusto Melo faz. Eu acho engraçado, ele não traz nenhuma transparência de nada que ele faz lá dentro, certo? Não tem transparência, vamos falar a verdade, não tem transparência. A gente fica sabendo muitas vezes pelo Samir aí, ou por, tipo, outros canais de informação, de notícias do esporte e tal. Tipo, o pessoal da Mesa Redonda, Jogo Aberto, o Neto lá, enfim, o pessoal da Placar, o pessoal da Jovem Pan. Enfim, ele não traz nada. Sai um monte de coisa dele e ele não fala nada. Ele não aparece pra dar explicação de nada, não aparece pra falar nada, né? Aí faz um monte de burrada, um monte de coisa errada. Questão do Lucas Veríssimo lá o ano passado, que ele apresentou pra todo mundo aí falando que era a primeira grande contratação do Corinthians, que não sei o que bababá, né? Que aí depois deu tudo errado. Aí veio a situação do Mateuzinho, que eu já cansei de falar aqui. Aí Mateuzinho, né, também veio pra cá e não tinha nem visto que tava no contrato. Fez o cara voltar pra lá pra depois voltar pra cá de novo, né? Aí, enfim, montou aquele elenco, né, maravilhoso, que no começo do ano, que não levou a gente em lugar nenhum. Aí no meio do ano tava desesperado, né? Todo mundo picando o pé porque tava vendo o amadorismo dele. Tava cansado, o pessoal tava picando o pé. Aí deu errado também a vai de bet, né? Aí foi atrás do Fabinho Soldado. A sorte dele foi que o Fabinho Soldado deu certo. Porque até o Fabinho Soldado foi no chutódromo, tá ligado? Ah, vamos trazer esse cara aí pra ver se de repente ele aqui como diretor de futebol dá certo. Porque lá no Flamengo ele não era diretor de futebol, o Fabinho. Aí acabou dando certo. Foi aí que deu uma engrenada, né? Deu uma aliviada ali na situação do Augusto Melo, que o Augusto Melo só tava fazendo cagada. Ah, mas estava pagando salário. Ah, mas estava tentando fazer isso, estava fazendo aquilo. Legal, beleza. Mas eu não posso fechar os olhos pro amadorismo do Augusto Melo. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, certo? Ninguém é bobo aqui, ninguém é cego. Aí, beleza, veio os jogadores, tal, o Corinthians deu aquela engrenada e tal, beleza. Aí teve a situação do Hugo, né? Que ele falou que tava com dinheiro já, depois ficou 2, 3 meses aí o Flamengo malhando nós ali, ó, malhando Judas. E nós aqui, escutando o Flamengo falar, sendo que tava lá no contrato, tudo. Só que ele soltou que ele já tava com dinheiro. Que tava tudo certo. A situação do Rojas, tá? Tá pra estourar aí, hein? Tá pra estourar aí. Eu não trouxe aqui no canal ainda, mano. Tem que trazer. Até desculpa, até peço desculpa pra vocês. Era pra mim ter trazido já isso aqui no canal. Do Rojas, tem a situação do Rojas lá na FIFA. Tem a situação do Gaio e do Félix Torres, que dá 95 milhões. Que ele não conseguiu pagar. Ele não conseguiu pagar. Ah, mas ele tava pagando dívida, ele tava pagando isso, ele tava pagando... Então por que não aparece pra falar? Por que ele esperou dar toda essa repercussão pra agora ele aparecer e falar? E outra, vai ser só pros exclusivos? Por que não abre uma coletiva de imprensa pra todo mundo? Por que tem que ser seletivo? Qual que é o problema? Qual que é o medo das pessoas? As pessoas não podem perguntar as coisas pra ele? Tem que ser só as perguntas seletivas? Mano, se o cara é tão bom assim mesmo, vamos parar e pensar, gente? Vamos parar e raciocinar aqui? Porque eu não visto camisa de presidente, nem de jogador, nem de ninguém. Eu torço pro Corinthians. Eu não torço pra assim, vou falar pra você que, tipo, pô, o presidente tá lá, eu quero que dê errado. Não, eu quero que dê certo. O jogador tá lá, eu quero que dê certo. O treinador tá lá, eu quero que dê certo. Só que, pô, eu não vou ficar vestindo camisa de presidente de ninguém. Eu não torço pra homens, eu torço pro clube. E eu torço pra pessoa que tá lá dentro, desde que essa pessoa faça o bem pro Corinthians. E o Augusto Melo, muitas vezes, não tá fazendo o bem pro Corinthians. Se vocês pararem e analisar friamente, vocês vão ver.
Entendeu? E a situação do Andrés e do Willian, que ele optou em não mostrar os contratos? Você viu? Vocês viram? Que o pessoal fez as análises lá? A empresa que foi contratada, esqueci o nome da empresa. Não sei se é Ernest Young. Eu não lembro qual é o nome da empresa. Que aí eles não falaram nada? Que eles não optaram não mostrar? Por que eles optaram não mostrar? Falou que não tinha irregularidade. Não tem irregularidade no contrato do... Como é que chama? Do estacionamento? Tem certeza que não tem irregularidade lá, senhor Augusto Melo? Fala pra mim. Não tem não? Tem certeza mesmo que não tem nenhuma irregularidade? Né? Engraçado, porque o Corinthians não recebe nada do estacionamento, né? Aí agora estourou esse negócio das contas dele aí, que ele não apresentou nada. Desde o ano passado, gente, que eles não conseguiram fazer as contas. Que eles não conseguiram apresentar as contas, não conseguiram fazer as contas. Entendeu? Aí agora vai fazer uma coletiva de imprensa e vai selecionar as pessoas como se fosse um convite pra festa. Ah, para de frescura, Augusto Melo. Para de frescura, rapaz. Larga de frescura. O Corinthians não é seu, não, rapaz. O Corinthians não é seu. O Corinthians não é desses dirigentes que tá aí dentro, desses conselheiros que tá aí dentro, não, rapaz. O Corinthians é do povo, rapaz. E logo, se vocês não abrirem os olhos, vocês vão ver se o povo não vai tirar vocês daí. Vocês vão ver se o povo não vai tirar vocês daí. Aconteceu igual aconteceu com Fortaleza, que um amigo meu falou. Que mora lá pros lados lá de Fortaleza, ele falou que torce pro Fortaleza. Ele falou, meu, aqui a torcida entrou, tirou todo mundo pra fora. Rasgou o estatuto lá, vixe, fez o que tinha que fazer, filho. Limpou a diretoria do Fortaleza. Aí aos pouquinhos foi colocando os pingos nos i ali, foi ajeitando a casa. Hoje o Fortaleza é uma SAF, mas não é uma SAF igual aos outros times. É uma SAF do próprio Fortaleza. As próprias pessoas lá dentro que gostam do Fortaleza, queriam o bem do Fortaleza, que tá cuidando do Fortaleza. A gente precisa de gente séria dentro do Corinthians, gente. Não gente assim, ó, que fica fazendo, sabe, teatrinho, fazendo média. Ah, meu, para de graça fazer coletiva só pra alguns jornalistas que são convidados. Você não deve, não tem, faz pra todo mundo, rapaz. Você responde tudo que vão falar lá. Seja de bom, seja de ruim pra você, você vai responder. É a melhor coisa que você faz. Agora, fazer uma coletiva de imprensa ainda sem gravar. Como é que é coletiva de imprensa sem gravar, gente? Fala pra mim. Aí ele fala que, tipo, ele quer se explicar sobre essas contas aí que não foram apresentadas direito, certo? Que deu 820 milhões lá. Aí o cara quer fazer uma coletiva de imprensa seletiva e que não seja gravada. Como que a gente vai acreditar nele? Fala pra mim. Eu já não tô acreditando mais. Ah, mano, esse Augusto Melo... Mano, o Corinthians é uma bagunça, gente. O Corinthians é uma bagunça. É por isso que eu falo pra vocês, cara. Nada contra quem gosta dele aí, quem não tem nada contra, cada um, mano. Mas eu não acredito mais no Augusto Melo. Desculpa, eu não acredito mais no Augusto Melo. Tá? Eu não acredito mais. É muito amador, muito cheio de 9 horas, tá? Ele tava atrás aí do médico aí, com quem é o nome dele lá? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do médico lá. Que é um dos que começou a renovação e transparência. É doutor Jorge Calil, acho que é. Jorge Calil. Pra colocar lá como fala? É como se fosse o diretor, né? Do departamento ali de departamento físico, médico e tal. Ele ia ser como diretor. Tudo bem, ele é um ótimo, dizem que ele é um ótimo médico. Mas ele tá tentando o que com isso aí? Ele tá tentando o que com isso aí? Se aproximar de algumas pessoas, fazer algumas parcerias lá dentro de pessoas da Renovação e Transparência para tentar trazer as pessoas para perto dele para ele continuar no poder? É isso que ele quer? Será que é isso que ele quer? Sei não, hein? Sei não, hein? Rapaziada, eu vou falar para vocês, mano. Abre os olhos. Abre os olhos. Ó, eu assisto outros canais aqui também, igual eu, que fala do Corinthians, e esses caras também que eu assisto falam a mesma coisa, para abrir os olhos. Um deles é o Henrique. Eu esqueci o nome do canal dele. Qualquer hora eu vou até fiz um react dele aqui. No dia do negócio do Tite lá, eu fiz um react dele aqui. Entendeu? O canal dele também é bom. Agora eu vou até falar aqui do canal dele. E ele fala, mano, ele fala, você tem que tomar cuidado com o pessoal lá do Corinthians, que é uma bagunça lá dentro. E é verdade, cara. É uma bagunça. Eu não confio mais no Augusto Melo, gente. Desculpa. Eu posso até queimar minha língua mais pra frente, mas eu prefiro queimar minha língua, tá errado, do que de repente acreditar cegamente e me lascar. Tá? Eu tô só analisando. Vamos continuar o vídeo aí, vai.
Senão vai ficar muito grande, que eu começo a falar, eu quero falar mais que o cara do vídeo. Estranho recebido por alguns aí que devem marcar presença. Deixa o like, comente aqui embaixo. O técnico Dorival Júnior já quer olhar a base. Ele quer saber se existe alguma solução para o Corinthians em algumas posições que estão na categoria de base. Entrou em contato ali com as pessoas que trabalham na base, né? Enfim, não vou citar nomes aqui porque são nomes que para mim não fazem um bom trabalho. Tá arriscado em querer desmentir algo. Não, o Dorival já entrou em contato, né? Está de olho em alguns jogadores. E o que vai acontecer? Alguns jogadores vão passar a treinar no elenco profissional a partir da próxima semana para ele já começar a dar uma olhada. O que complica é que não tem muito jogador, né? Eu lembro que com o Ramon Dias, após o término da Copinha, alguns atletas subiram e passaram a treinar, mas nenhum se destacou, né? O Denner, que foi vendido, né, para o Chelsea, mas pode ser utilizado. Caipira, o Dieguinho, que esse sim, né, foi utilizado recentemente aí no Corinthians, né, pelo técnico Orlando Ribeiro interino. Fernando Vera, né, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo, o Bahia, né, o Pedro Tomás, o Vitor Dourado, o Guinegão, o Nicolas. Enfim, eu acho que o Dorival vai descobrir, né, que não existe nenhum jogador hoje assim que esteja capacitado realmente para assumir uma posição no Corinthians. O Ramon gostava do Vera, né, o zagueiro, o Luiz Fernando e o Guinegão, que são atacantes. Enfim, não sei de quem o nosso querido Dorival Júnior vai gostar. Tá difícil, velho. Eu nunca vi uma fase dessa no Corinthians que a gente falava, eu lembro que eu avisei vocês, tem um tal de Bidon e Moscardo, esses dois são bons e vão dar o que falar. Lembra que eu falava isso? Os mais antigos de canal vão lembrar. Cara, eu não consigo indicar nenhum dessa vez, tá? Nenhum. Eu falava bem pra vocês do Moscardo, do Bidon e do Pedro, né? Que foi tá hoje lá no Zenit. Esses três eu falava sempre, fica de olho que eles são bons, tá? Depois veio o Murilo, enfim. Mas tá difícil, hein? Mas o Dorival vai ficar de olho e eles vão treinar, né? Vai ter um rodízio, né? Pra ele estar observando esses meninos nos treinos, tá? Ele gosta, o Dorival é assim, ele curte, né? Essa questão de trabalhar com jovens, ele entende que o jovem dá uma resposta rápida, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e se você acha que algum jogador da base pode ser aproveitado pelo Dorival já agora de imediato, comenta aqui que eu vou ler depois no vídeo, tá? Quero ir direto agora para falar de reforços, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, o Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram. Falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, ou vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel. Não existe nenhum interesse do Carlos Miguel voltar, e não existe nenhum interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado, porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços. O Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado. O Corinthians foi abandonado, o Fabinho está abandonado e está tentando se virar. E ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele está no mercado, né, buscando cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Esse tá do Corinthians no Carlos Miguel, tá? Eu tô voltando o vídeo aqui, pessoal, porque eu quero entender o que ele falou agora no último aqui, por último aqui, do Fabinho Soldado. Calma aí. O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado, porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços. O Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado. O Corinthians foi abandonado, o Fabinho está abandonado e está tentando se virar. E ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele está no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou. O que eu tô falando pra vocês aí? O que eu tô falando pra vocês aí? Fala pra mim. O que eu acabei de falar pra vocês aí? Que todo mundo que entra no Corinthians é assim, só pensa em política. Só pensa em política.
Eu não acabei de falar pra vocês isso aí? Olha aí que o maravilhoso Augusto Melo tá fazendo. Olha aí. Ah, mas ele foi acusado. Ah, ele falou das contas, não sei o que. Gente, quem não deve não teme. Só chegar lá e falar, não fiz nada e acabou. Apresenta as contas, porra. Apresenta as contas, irmão. Por que tá querendo correr atrás de tanta política assim? Ele, na verdade, desde o começo ele é assim, né? Desde o começo. Ele vai nos lugares aí, ele fica, porque o Corinthians tá voltando a ter credibilidade, que eu tô indo atrás de receita, que não sei o quê, que o Corinthians vai voltar a ser grande. O Corinthians nunca deixou de ser grande. Primeiramente, Augusto Melo, o Corinthians nunca deixou de ser grande. Segundo, a credibilidade que o Corinthians perdeu foi por causa de pessoas igual você, né? Igual o do Willian, Andrés e muitos outros aí, que deixou o Corinthians nessa situação que tá aí, ó. Nessa situação que tá aí. O senhor não precisa fazer uma coletiva de imprensa só pra quem o senhor quer. É só o senhor apresentar as contas, senhor Augusto Melo. Apresenta as contas, irmão. Apresenta as contas que o conselho falou que você não apresentou. Todas essas contas que o senhor não apresentou, deu 820 milhões, irmão. É só você apresentar as contas, irmão. Não, ó, falaram isso aqui, tá aqui. Falaram isso aqui, tá aqui. Falaram isso aqui, tá ali. Saiu até que você quis usar a vaquinha da Arena como receita do clube. É mentira? É mentira? Então apresenta as coisas, irmão. Para de querer ficar, sabe? Ah, eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. Mano, desde o começo eu percebi que o senhor, quando as pessoas faziam perguntas pra você nos programas, você desviava. Você sempre desviava. Ou era culpa da renovação e transparência, ou então quando o pessoal perguntava assim, e qual foi o seu erro? O senhor nunca teve erro, né, senhor Augusto Melo? Nossa, o senhor é o melhor presidente de todos os tempos nos clubes. Melhor dirigente. Ah, meu erro foi só confiar nas pessoas erradas. Ah, o seu erro é só esse. Mas aí as cagadas é só culpa da renovação e transparência. Renovação e transparência tem culpa sim. E até hoje eu bato nesse canal aqui para cada um deles ser investigado para saber onde que foi esses 2 bilhões. Que não é 2 reais, não é 200 reais, não é 2 mil, não é 2 milhões, é 2 bilhões. Certo? Aonde foi todo esse dinheiro na época da renovação e transparência? O que foi? O que aconteceu? Porque esse mesmo conselho que tá aí hoje cobrando o senhor, devia ter cobrado lá atrás também, né? Devia ter cobrado lá atrás também, né? Mas tudo bem. Ou melhor, não tá tudo bem, né? Na verdade, não tá tudo bem. Aí dessa vez cobraram o senhor. E o senhor também não faz por onde. Né, bonitinho? Agora o senhor quer fazer uma coletiva só para algumas pessoas, como se fosse uma festa. Ah, só quem recebeu o convite. Que convite, irmão? Que convite? Sobe agora em cima do caixote e vai lá agora apresentar as contas pra torcida. Por que você não vai lá agora? Falar com a Gaviões da Fiel, falar com todo mundo lá, em cima do caixote. Agora o senhor precisa selecionar as pessoas pro senhor falar as coisas. Mas quando o senhor tava precisando, o senhor vai no meio do caixote, lá sobe em cima do caixote, no meio da torcida, lá prometendo mundos e fundos. E agora deixou o Fabinho Soldado sozinho, né? Fabinho Soldado tem que se lascar pra contratar jogador, pra ir atrás de jogador, porque o cara que ele ia contar lá dentro foi embora. E agora? E o Augusto Melo? Cadê o Augusto Melo? Por isso que eu falo pra vocês, rapaziada, abre os olhos, abre os olhos. Esse cara não é corintiano nem aqui nem na China, rapaz. Corintiano, filho, até qualquer um pode ser aí, ó. Aí eu sou corintiano. Aí vai lá e faz as merdas lá e pode falar, eu sou corintiano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Augusto Melo, sai do Corinthians, velho. Renuncia, cara. Renuncia. Deixa o Fabinho Soldado aí, ó. Deixa o Fabinho Soldado aí. Já vira presidente, já, Fabinho Soldado. Vira presidente. Se não tiver um cara melhor, é pra você mesmo, filho. Você que tá lidando com tudo. Você que tá lidando com tudo. O seu único erro, Fabinho Soldado, que eu já percebi, é que o senhor ficou muito tempo deslumbrando aquela segunda janela que o senhor fez no ano passado. Indo nos programas e falando da segunda janela. Foi legal, tava bacana, mas, meu, passou. Passou. O seu único erro que eu percebo até hoje foi isso aí. Porque desde que o senhor entrou, é o senhor que cuida do futebol, é o senhor que cuida de contratação, é o senhor que cuida da maioria das coisas. Porque o senhor Augusto Melo, ele só quer saber da parte política.
Então faz um favor, Augusto Melo. Renuncia, cara. Pica o pé daí. É a melhor coisa que você faz, mano. É o mínimo que você faz. Se é corintiano mesmo, você ama o Corinthians, cara, renuncia, velho. Renuncia. Deixa o Fabinho Soldado aí tomar conta das coisas. Porque, ó, eu vou falar pra você, cara. Pelo amor de Deus. Não continua não, mano. Se for pra continuar desse jeito aí, mano, sai fora, sai fora. Conhece o empresário e que pode acontecer sem muito investimento ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo tá queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior, que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuar no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou. Os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinha um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado. E alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal pro Fabinho Soldado, né, de que, ó, né, vamos ver no meio do ano, hoje né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita dar o Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, é claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado. Beleza?